Mateus 9, apenas 27 a 31. Mateus 9, 27 a 31. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós clamamos para que o Senhor nos assista, para que o Senhor tenha compaixão de nós, tenha misericórdia, Deus, das nossas faltas, pecados, mazelas, inclinações, e fale ao coração de todos nós. Que o Senhor nos dê a luz do alto, a sabedoria do Altíssimo, e que esta palavra pregada seja acompanhada pela ação do Teu Espírito nos corações, e que o nosso coração esteja aberto para o Senhor falar, e que haja um impulso para a obediência. Ajuda-nos, ó Pai, a falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Algumas coisas, irmãos, na vida nós nem percebemos ou nem agradecemos. Enxergar, por exemplo, é uma grande bênção. Eu tive um professor de história, reverendo Wilson Santana, tinha um conhecimento muito profundo e tem de história, e infelizmente por várias coisas ele ficou cego. Ele continua feliz, ativo, dando as suas aulas, etc. Mas é duro ver alguém que antes enxergava e agora não enxerga mais, especialmente quando a pessoa vai esquecendo assim a memória do rosto, do local e etc. Às vezes, meus irmãos, nós não percebemos aquilo que nós temos e outras pessoas não têm. Imagina aqui 2 cegos. Quando eu operei, estava me recuperando, minha pressão caiu, ficou, se eu não me engano, 5/3, e eu não enxerguei. Eu fiquei bem assustado, porque é um momento de desespero. Será que eu não vou enxergar mais? Imagina um cego, por exemplo, que não consegue ver o rosto do seu filho, apenas tocar e ter uma noção. Então, quando nós vemos 2 cegos, a gente tem que parar e pensar um pouco o que significa ser um cego. As dificuldades que essa pessoa enfrenta. É um sofrimento em não poder contemplar mais a criação, mas senti-la. Aquele cantor que tem uma voz maravilhosa, Andrea Bocelli, ele diz que um dos lugares que ele mais gosta de caminhar é no mar, porque ali não tem parede, e ele vai andando. Ninguém vai dizer, tem uma escada, tem um degrau, tem isso, tem aquilo. Então ele vai andando com mais liberdade, cantando, tendo aquela experiência, mas limitada certamente, por não poder contemplar ali a criação, por não ter uma certa autonomia. E no caso aqui do 1º século, alguns judeus religiosos fanáticos, fanatizados, diziam que isso era castigo de Deus. Tanto que aquela pergunta absurda de João, muitos fazem hoje: quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Às vezes, se nós não tomarmos cuidado, uma doença
vem sobre nós, ou alguma limitação, alguma coisa assim, nós pensamos, mas o que é que eu fiz de errado? Essa consciência antiga, desde os tempos de Jó, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. Os amigos, aspas, de Jó, logo falaram o seguinte para ele: Jó, tem algum pecado não confessado na sua vida. É a teologia da prosperidade antiga já. Você está sofrendo isso? Então você tem algum pecado? Você está sofrendo isso? Alguma coisa errada aconteceu na sua vida espiritual? Então certamente, em algum momento ou outro, esses cegos ouviam isso. Já tinham uma dificuldade, como mencionei, e ainda tinha esses acusadores. Mas esses 2 cegos aqui foram abençoados por Jesus, e aqui nós temos o caminho de Deus para sermos abençoados. Primeiro ponto, primeiro passo é clamar com perseverança. Você quer ser uma pessoa abençoada? Clame a Deus com perseverança. Veja, partindo de Jesus dali, seguiram 2 cegos clamando: tem compaixão de nós, filhos de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. Notaram? Jesus estava andando e eles clamando. Jesus entrou em casa, provavelmente em Cafarnaum, e eles pediram mais uma vez. Eles pediram até chegar na casa onde Jesus estava. Isso é perseverança na oração. É orar e continuar orando. É orar uma semana, meses, anos, décadas e por que não dizer até séculos, por algo. Continuar clamando a Deus com perseverança. O que seria diferente na sua vida se você orasse mais? E se no meio do caminho eles pensassem assim: olha, nem ele quer saber da gente, vamos embora. A gente vai ficar aqui pedindo e orando e clamando, sem nada acontecer? Lamentar não te ajudará, clamar a Deus sim. Eles foram clamando com perseverança, porque Deus nos ouve. Às vezes parece que Deus não está ouvindo mais seu povo, ou você está clamando, mas Deus quer exercitar aquela paciência nos seus filhos. É um exercício espiritual importantíssimo. Deus não responder no tempo que a pessoa quer, mas mesmo assim ela ficar paciente e continuar clamando. Clamar a Deus com perseverança, porque Ele é misericordioso. Veja o versículo 27. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Isso revela 2 coisas. Eles conheciam o estado em que eles se encontravam, mas acima disso, eles conheciam o tamanho do amor de Deus. Quando Davi no Salmo 51 diz, ou pede perdão a Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo, ou seja, de acordo, na proporção da tua benignidade. É porque nós cremos que Deus é misericordioso, cheio de compaixão, que nós podemos dizer: tem compaixão de nós, de mim, filho de Davi. Nós somos pecadores e muito pecadores. Nós pecamos e muito. Nós falhamos em milhares e milhares e milhares de coisas. Nós não atingimos nunca o padrão de Deus para as nossas vidas. É uma miséria completa nossa, se não fosse a bondade, a compaixão e o amor de Deus. Senão nós iríamos orar, mas com um sentimento assim: será que Ele vai me ouvir porque eu sou tão pecador?
eu já errei tanto, eu já falhei tanto, eu já transgredi tanto, será que Ele vai me ouvir? Ele vai, porque Ele tem compaixão, diz esse texto. Os 2 cegos, se você observar aí embaixo do título, não tem outras referências, então não eram cegos lá de Jericó, eram outros esse aqui. Um deles não era Bartimeu, é outro episódio, é outra cena. Os 2 cegos de Jericó estão registrados no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Esse aqui é no capítulo 9. Os 2 cegos que se encontravam na mesma condição, na mesma situação dos cegos de Jericó, sabiam que aquele homem, apesar de ser rei, porque eles chamam Jesus de filho de Davi, também tinha compaixão e era poderoso para curar. A ideia messiânica da maioria dos judeus era o seguinte: ele vai ser um rei libertador, ele vai ser grandioso sobre Roma, estabelecer novamente a soberania de Israel. Mas esses cegos tinham uma ideia um tanto diferente do filho de Davi. Ele era rei, certamente, ele era poderoso, mas ao mesmo tempo ele era cheio de compaixão. A ideia que nós temos de Deus, ou o conceito, o conhecimento que nós temos de Deus, define, direciona a nossa oração. Se eu vejo Deus sempre como alguém irado, um juiz terrível, isso não vai gerar essa confiança no meu coração, porque como que eu vou clamar a Deus se Ele é o justo juiz de toda a terra e não é também misericordioso? Você quer ser abençoado? Primeiro, clame a Deus com perseverança. Segundo, creia no poder do Filho de Davi, Jesus. Diz o versículo 28. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Clame a Deus com perseverança e creia no poder de Jesus. Jesus tem poder para tocar em nossa vida. É a pergunta que Ele faz para mim e para você. Você crê que eu posso fazer isso? Às vezes nós estamos pedindo para Deus uma coisa ou outra, para nós mesmos ou para a nossa família, mas quem sabe sem fé, mas está pedindo, e Deus faz essa pergunta: você crê que eu realmente posso fazer isso? Deus nos questiona, e eles responderam: sim, Senhor, não como se fosse um comando aqui de militar, mas sim porque Tu és o Senhor. Faça-se-vos conforme a vossa fé. Jesus tocou nos olhos ali dos cegos. E nós temos falado sobre o toque. Ele tocou o leproso, Ele tocou a menina, e Ele tocou agora os cegos. Ele poderia falar, Ele poderia simplesmente dizer: está curado aí, cego, pode ir para casa. Mas Ele foi exercitando a paciência e a fé daqueles cegos até entrar em casa. Mas mesmo em casa Ele poderia dizer: vocês estão curados. Mas Ele quis tocar. Nós falamos, nós nos comunicamos, melhor dizendo, pela fala, pelo gesto, pelo toque. Quanto mais, melhor. Meu pai diz que me ama, mas nunca me abraça. É meio estranho isso. Jesus poderia simplesmente dizer, mas Ele quis tocar nos olhos dos cegos. Isso é então identificação. Quando o líder não está no meio do povo, ele não é líder. Diz o texto que Josué dormia junto com os seus soldados no campo da batalha. Ele estava ali, ele não estava na montanha dando ordem.
Jesus então, ele não simplesmente vem e fica ausente da sociedade ou dos pecadores, ele se mistura no bom sentido da palavra, ele interage, ele se identifica, ele toca nos olhos dos cegos, ele toca no corpo da menina que já estava morta, ele deixa ser tocado pela mulher com hemorragia, ele toca no leproso, ele tem afeto, o amor é comunicado com mais intensidade, e também é atribuído a quem? A quem tocou. Identificação de Jesus, afeto de Jesus e atribuição. Ele nos tocou. Foi Ele. Jesus tem poder para tocar nosso coração, tenha fé. Veja o que diz o versículo 29. Faça-se-vos conforme a vossa fé. Nós vivemos, nós recebemos, nós clamamos de acordo com a nossa fé. É a fé que intensifica e traz a perseverança no clamor. Por que nós oramos pouco então? Porque cremos pouco. Porque confiamos em nós mesmos, não esperamos em Deus. Conforme a vossa fé, ou seja, creia e continue crendo, porque vale a pena. Existem casos que Deus responde de uma forma soberana. O gadareno não tinha fé, pelo contrário, ele tinha milhares de demônios dentro dele, mas Jesus atendeu. A menina já estava morta, Jesus atendeu. Jesus tirou Ló de Sodoma por causa da aliança que ele fez com Abraão e por causa do clamor de Abraão, não por causa exatamente de Ló, naquele contexto, naquele momento. Mas o modo ordinário, comum, o mais normal de Deus fazer e agir é o seguinte: responder no exercício da nossa fé. Ou seja, eu não posso dizer assim, eu estou clamando, eu não tenho fé, mas Deus é soberano. Se eu tenho fé, se eu não tenho, não adianta, tanto faz, Ele vai me dar. Não é assim. Faça-se-vos conforme a vossa fé. E se eu não tenho fé? Eu aperto um botão e vem fé? Não é assim. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Você lê mais a Bíblia e assiste menos televisão, fica menos no celular. Lê mais a Bíblia do que livros de filosofia, falando contra Deus. Eu quero saber se Deus existe. Vou ler Dawkins, depois vou ler Richard Dawkins, vou ler os ateus, vou ler uma Graff, etc. Não é esse o caminho. Não é você que vai resolver a sua falta de fé, mas Deus na sua vida. Leia a palavra de Deus. Ouça mais sermões. Agora, irmão, se não deixa o pecado, sabe o que acontece? A fé vai diminuindo. Porque a fé é inflamada pelo Espírito, não por um exercício intelectual. E o Espírito não age no coração de uma pessoa que está presa no pecado. Quanto mais santidade, mais fé. Mais Bíblia, mais fé. Mas veja, às vezes a gente começa orando sem muita fé e com muito desânimo. E às vezes você nem tem palavras para orar direito. Leia o livro, abra o livro dos Salmos, ou nas orações de Paulo, e comece a orar a própria Bíblia. Eu não posso simplesmente desistir dizendo assim: não tenho fé mesmo, eu não vou orar mais. Os puritanos do passado diziam: ore até você realmente orar. Porque a gente começa orando assim meio distraído, e a nossa mente vai se voltando, o nosso coração vai se fortalecendo, porque nós estamos buscando as coisas de Deus, apesar de não ter fé, apesar de estar desanimado, apesar de estar triste, confuso, perdido, mas vai orando, o Espírito Santo vai como que aquecendo aquele fogo no coração até inflamar de verdade. Não quero ler a Bíblia, leia até o Espírito Santo tocar. Ore até o Espírito Santo começar a inflamar, acender o fogo mesmo no coração. Isso não é pentecostalismo, não é calvinismo, não é nada, isso aí é Bíblia. Enchei-vos do Espírito, não apagueis o Espírito, porque a chama vai se apagando. Aquelas conversas pecaminosas, aqueles programas pecaminosos,
aquela falta de vontade nas coisas de Deus, ausência nos cultos, a chama vai diminuindo, quase nada a pessoa tem. Pode ser crente ainda, mas um crente muito fraco. Será que você tem fé? Você pode orar como aquele pai: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. A nossa fé é muito pequena. A nossa fé é diminuta diante daquilo que ela deveria ser. Como Jesus disse: se vocês tivessem fé. Porque sois tímidos, homens de pequena fé. Mas mesmo assim ele acalmou a tempestade. Mesmo assim ele foi bondoso. Jesus tem poder. Você quer ser uma pessoa abençoada? Clame com perseverança. Creia no poder de Jesus. Desista de você mesmo. Desista de ficar tentando. Você mesmo tomar o controle da sua vida. Se renda aos pés do Senhor Jesus. Peça para Ele quebrar completamente o seu coração, que é um exercício que Deus faz constantemente. Ele não quebra uma vez só o vaso, Ele quebra durante a vida toda. Mas cumpra a palavra de Deus. Eles foram curados. Jesus disse no versículo 30: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Obediência, irmão, sincera, de coração alegre, é a melhor gratidão a Deus. Até lendo aqui alguns comentários sobre esse texto, depois de preparar o sermão, eu li um dizendo assim: mas era impossível pedir isso para os cegos. Bom, se era impossível, então Jesus não teria pedido, não é, irmãos? Ele pede aquilo que a pessoa consegue obedecer de fato. Mas esse comentarista estava como que dizendo assim, eles estavam tão empolgados que assim, é compreensível. Não é compreensível a desobediência. Jesus disse: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Sabe por quê? Jesus não queria uma fila, como se fosse uma boa obra ali. Quem quer ser curado, venha. Quem quer ressuscitar o filho que morreu agora, venha. Quem quer pão, venha que eu multiplico. Venha, venha. Jesus não queria ser um mero curandeiro, fazedor de milagres, como muitas igrejas evangélicas dizem hoje. Ele não queria ser popular nesse sentido. Ele queria ser o Rei, o Senhor e o Salvador. Por isso que eu não posso buscar Jesus simplesmente para ser curado, ou para resolver as coisas da minha casa, ou da minha vida, para conseguir um emprego. Isso é uma ofensa a Jesus. Sinceridade não é tudo. Eles foram sinceros, mas tem que ser sinceramente submisso. Mas eles ficaram muito empolgados. A nossa empolgação deve ser dirigida pela palavra de Deus. Eu queria evangelizar. Eu percebi que não era tanto momento, mas eu estava tão empolgado que eu falei. Isso não é sabedoria. Não era o momento ainda deles falarem. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. João diz que de repente queriam fazer Jesus rei. Toda a expectativa daquele povo de Jerusalém, com as palmeiras, cantando Hosana, Hosana, mas muitos numa expectativa de triunfo. Por isso que ele entra montado num jumentinho, não num cavalo. Ele não quis dar uma ideia de soberania, de imperialismo. Ele entrou num jumentinho. Uma cena de profunda humildade. Eles desobedeceram. Às vezes, meus irmãos, uma empolgação, até sincera, uma coisa assim, de momento, mas sem direção, sem submissão, sem obediência. Eu tenho vontade de servir, fazer isso, fazer aquilo, mas Deus quer agora? Mas é isso que Deus quer?
Porque às vezes até uma coisa boa no momento errado se torna um pecado. Teria um momento deles testemunharem. Eles eram cegos. Eles seriam um testemunho vivo, natural. Mas o problema é que eles divulgaram por toda aquela terra. Precipitaram. Foram ansiosos. A gente deve obedecer a Deus. Com empolgação, com ânimo, com fervor. Mas também com uma dose de racionalidade nas coisas. De pensamento, de critério e de sabedoria. A melhor gratidão que eles poderiam oferecer a Deus aqui não era contar para todo mundo naquele momento, mas obedecer Jesus. O que Deus quer da sua vida? Obediência. Ouvinte ou praticante da palavra? É isso que nós queremos exercitar nos jovens e adolescentes da nossa igreja. Esse exercício, essa reflexão, como eu posso praticar a palavra? Como eu posso cumprir a vontade de Deus e não a minha? Mas eu estou tão empolgado, eu quero falar, eu quero divulgar, mas o que Jesus quer? O que Ele deseja? Eu quero ser pastor porque eu acho bonito lá pregar, eu acho bonito fazer o seminário, eu acho legal estudar teologia, mas será que é isso que Deus quer? Porque é melhor reconhecer que Deus não quer do que ir para o ministério sem vocação. Eu quero fazer isso na igreja, quero fazer aquilo. O conselho diz, eu acho que não é o tempo, irmão. Eu fico chateado, não quero mais, ou qualquer coisa nesse sentido. Se submeta à vontade de Deus. Se submeta à sabedoria dos mais velhos. Se submeta à sabedoria, ao senhorio, o tempo do Senhor Jesus. É melhor fazer as coisas no tempo. Na direção, na submissão. O caminho de Deus, então, para ser uma pessoa muito abençoada é clamar com perseverança, com paciência, com esforço. Crer no poder de Jesus. Grave isso no seu coração, para a sua semana. Antes de você pedir alguma coisa para Deus, a conversão de um parente, um amigo, uma pessoa que está muito afastada da igreja, antes de você orar, Deus pergunta, você crê que eu posso fazer isso? E cumpra a palavra de Deus. A cegueira espiritual é pior do que essa aqui, irmão. Abra, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 4. O texto que nós lemos na ordem do culto, versículo 3, 2 Coríntios 4, 3. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, o diabo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Mas Cristo é tão glorioso, é uma luz tão forte, Ele é tão maravilhoso, mas o que é o sol para um cego, irmãos? Por isso que não é a retórica, não é a argumentação, não é falar bonito ou ser uma pessoa assim convincente, é o Espírito Santo que vai abrir os olhos para que a pessoa veja a glória do Senhor Jesus. Tantas vezes você foi evangelizado 500 vezes, mas teve aquele momento em que Jesus abriu os seus olhos. Não foi o momento em que você ficou mais inteligente do que antes, não é isso, mas você passou a ver. John Newton, que escreveu aquele hino, Maravilhosa Graça, Amazing Grace, maravilhosa graça, quão doce é o som, que salvou um miserável como eu. Ele se tornou cego, mas no hino ele escreve o seguinte: eu estava perdido, fui achado, eu era cego e agora eu vejo. Nós vemos agora. Foi a graça que ensinou meu coração a temer. Foi a graça que me aliviou dos meus medos. Era um homem atormentado, mas agora estava livre dos seus medos. Ele era cego fisicamente, mas agora ele de fato via.
quão preciosa aquela graça apareceu na hora em que eu criei. E ele diz, depois de milhares e milhares e milhões de anos, ainda teremos toda a eternidade para louvarmos a maravilhosa graça de Deus. Não pregamos a nós mesmos, diz Paulo, versículo 5, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aquilo que Deus fez na criação, na escuridão surgiu a luz. É uma metáfora, é uma ilustração da nossa vida. Nós que antes éramos cegos, mas Deus nos deu um novo coração, fez os nossos olhos se abrirem e nós contemplamos a glória do Senhor Jesus. Isso deve gerar gratidão a Deus, porque nós também éramos cegos. Mas isso também deve gerar compaixão no nosso coração. Quantas pessoas se encontram cegas espiritualmente sem contemplar, conhecer a glória de Jesus. O que nós devemos fazer? Evangelizar. Que Deus use as nossas vidas. Amém. Vamos orar, irmãos.